Imagina só que você é um assassino mascarado e precisa finalizar um grupo de jovens, e todos são seus amigos ou conhecidos. O que você faria? Nesse vídeo inaugural do Derrotando os Mocinhos, eu vou te mostrar as melhores estratégias, o que você deveria fazer e como tomar as melhores decisões para finalizar todos os jovens do grupo da escola de Woodsboro e ter sua vingança pessoal concluída. E cara, essa cidadezinha mal sabe o que a aguarda. Começamos com Casey Becker, uma jovem estudante que está se aprontando para assistir a um filme de terror, quando seu telefone toca e a voz do outro lado pergunta que número é esse. Então ela deduz que ligou para o número errado e desliga. Para na sequência o telefone tocar de novo e ela atender. A voz do outro lado diz que ligou para pedir desculpa. Ela desculpa, mas diz que vai desligar. Ele tenta falar com ela, mas ela recomenda outros números e desliga de novo. Ok, já dá pra ver que ela é uma pessoa suscetível a uma conversa com supostos estranhos, o que eu não recomendaria nem um pouco em um Vencendo Filmes. Mas como aqui é o oposto, vamos lá. Pela terceira vez o telefone toca e Casey atende. A voz questiona porque ela não quer falar com ele. Nisso ela pergunta seu nome e ele só vai dizer se ela dizer o seu. Ela diz que não vai não. Então ele ouve um barulho e pergunta o que é. Casey diz que está fazendo pipoca. A voz do outro lado responde que só come pipoca quando está no cinema. Então ela responde que está indo ver um filme de terror. A voz do outro lado parece gostar e pergunta qual é o seu favorito. Ela diz que é Halloween e pergunta da voz. Então ele a manda adivinhar. Ela chuta e deduz a hora do pesadelo e acaba acertando pelo jeito. A conversa fluía bem e a voz queria saber se ela tinha um namorado. Ela, sorridente, acha que seria convidada para sair, até que ele pergunta seu nome de novo e é então que ela gela quando ele diz que quer saber para quem está olhando. Nessa hora parece que ela se borrou toda. Ele tenta mudar a versão, mas parece que ela já acordou. O clima fica estranho e ela vai até a janela verificar e não vê nada, lembrando de trancar a porta somente agora. Nisso ela desliga e parece um pouco abalada. Bom, eu sempre digo para não atender ligações de números desconhecidos e ainda mais engajar conversas sobre assuntos em comum. Nesse caso, ela é a vítima perfeita, pois enquanto falava com um desconhecido no telefone, seu cúmplice provavelmente entrava pelos fundos da casa. Nesse caso, preparava algo lá fora. Fora que nesses filmes, o telefone é usado para distrair a vítima, enquanto o outro a surpreende. Então essa estratégia era válida. Se bem que nos dias atuais eu acho até difícil alguém cair numa dessas. Voltando. Na cozinha, a pipoca está queimando e a jovem está um pouco abalada. E o telefone toca de novo. E nossa personagem burrinha atende o telefone. A voz diz para ela não desligar na cara dele. E ele diz que quer apenas conversar. Ela manda ligar para outra pessoa e desliga de novo. Nisso, mais uma ligação e Casey já tá pistola. Quando ela pensa em xingar o cara do outro lado, ela é ameaçada e diz que se ela desligar de novo, será cortada como um peixe. Nisso, ela trava e não passa nem sinal de Wi-Fi. Tentando parecer calma, ela pergunta o que a voz quer. E ele responde que quer jogar um jogo e a chama de loirinha. O que já é o bastante para fazer ela surtar e se lembrar de trancar as portas. Porém, ela ainda continua no telefone. Bom, aqui a trava psicológica já estava feita e ela foi dominada mentalmente. A voz do outro lado pode manter o controle por quanto tempo quiser. Ele brinca perguntando se ela pode o ver. Ela pergunta o que ele quer e responde que quer ver como ela é por dentro. E isso a faz cair no choro. Então, ela toma um baita susto com a campainha tocando. E quando finalmente ela decide ligar pra polícia, o telefone toca de volta. E ela atende. Cara, desculpa, mas não dá pra. Mesmo eu sendo do time dos vilões aqui, é muita burrice. Bastava ter desligado a chamada e ter ligado pra polícia, mas não. Ela atende de novo. A voz diz que nunca se deve perguntar quem está aí, pois isso é uma sentença de morte nos filmes. Ela diz que vai chamar seu namorado, e a voz rebate, dizendo que ela havia dito que não tinha um namorado antes. Então ela responde que mentiu, e que ele é grande, forte e vai acabar com ele. Então a voz tira sarro e pergunta se seu nome é Steve, e a manda checar a porta dos fundos. Nisso, a loirinha burra vai checar e vê seu crush preso numa cadeira. Ela tenta apagar a luz, mas a voz não a deixa, ameaçando seu boy. Nisso, a voz diz que quer jogar um jogo, e ela toca. A primeira pergunta é o nome do assassino de Halloween. Ela diz que é o Michael Myers, então acerta. Então ele lança a segunda, nome do assassino de Sexta-feira 13. Ela chuta que é Jason e acaba errando. Afinal, a mãe do Jason, a senhora Voorhees, era assassina do primeiro filme. Ele só aparece no segundo. A loirinha fica passada, mas a voz decide lhe dar outra chance. Mas infelizmente o namorado está fora das eliminatórias e vai de arrasto. Nisso, ele é a primeira baixa do filme, colocando tudo pra fora, literalmente. Voltando pra ligação, a voz diz que eles não acabaram ainda e diz que a deixaria em paz se ela acertar a última pergunta: em que porta ele está? A porta da frente ou a do pátio? Nisso, ela pega uma agulha para se defender, mas já é tarde demais. Uma cadeira é arremessada contra a porta e ela dispara. Ela pega uma faca e se esconde, não soltando o telefone. Cara, essa é a vítima perfeita. Ela vê uma pessoa correndo e consegue sair pelos fundos, mas ao invés de correr, ela se esconde e fica espiando. E é quando ela vê o Ghostface a caçando pela casa, ao mesmo tempo que vê seus pais chegando alguns quilômetros atrás. Ou seja, o tempo do Ghostface estava ficando curto nessa história. Quando decide sair, ela dá de cara com ele e quebra a janela, segurando e tomando uma telefonada na cara, dando tempo dela correr. Mas como ela é boca aberta, ela para pra ver seu namorado todo aberto. Nisso, por alguma razão, ela corre e para mais uma vez, ao ver o carro de seus pais, o que dá uma bela vantagem ao mascarado, que pula e a derruba. Ela corre de novo, mas ele tapa sua boca e acerta no ombro a derrubando. Porém, ao invés de finalizar ela logo e dar no pé, ele se agacha e a derruba, e ela consegue tirar sua faca. O mascarado então começa a estrangulá-la, então ela dá um quebra-nozes nele, o derrubando. Então ela vai andando para casa, enquanto seus pais entram pela parte de cima. Ela tenta chamar, mas sua voz não sai. Nisso, ele aparece e a derruba na varanda, ficando por cima e dando tempo dela remover a sua máscara do rosto. Ah, cara, pelo amor de Deus, de novo, não dá pra mim. Tá na cara que esses assassinos são novatos no que fazem e bem amadores. Eles começaram bem, com ligações, o jogo psicológico, mas contaram muito com a sorte e a burrice dela, pois uma pessoa normal simplesmente iria desligar o telefone e chamar a polícia. Depois de jogar a cadeira na casa, ok, mas deu tempo dela se esconder. O mais adequado seria um deles ter entrado sem fazer alarde e ficar por perto, caso ela tentasse fugir, ou alguém se aproximasse da casa. A hora que lá dentro estava cheio
cheio de fumaça. Com a máscara, a visão fica bem prejudicada. Sem contar que eles tiveram muita sorte dela não escapar e estragar o plano deles. Na hora que a encontra e quebra a janela daquele jeito, é louco. Afinal, ele podia ter se cortado nos cacos de vidro. Mas ele a desarma e atravessa o restante do vidro, levando uma telefonada na cara, caindo. Cara, era só ter travado as duas mãos dela ou ter dado um golpe na barriga. As forças dela já iam ter diminuído. Ou até mesmo dado uma bela de uma cabeçada nela, a atordoando. Mas não, nossa amiguinha aqui toma um knockdown e cai. E ele só pegou ela por sorte, porque ela parou duas vezes. E esse golpe no ombro, cara, totalmente desnecessário. Bastava ter dado uma estocada nas costas, na região próxima ao cinto. Afinal, é uma região paralisante, que a pessoa cai e trava na hora. Mas ele prefere o mais difícil aqui. Podia ter se agachado rápido, mas prefere ficar enrolando. E quando finalmente o faz, dá tempo dela desarmar ele tirando sua faca. E ele começa com um aperto no pescoço e toma um chute no saco. O mais certo aqui seria colocar um pé no peito dela, ou ser um spree killer e dar vários golpes rápidos para minar qualquer resistência. Ele estava com a faca na mão e daria tempo. Se fizesse isso, ela não teria força de atacar as bolas dele. Aqui foi por muito pouco, os pais imbecis não viram a filha se arrastando. E outra, ele moscou muito aqui e brincou com a sorte. Não bastando isso, ele a derruba na varanda e ao invés de arrastar para os fundos, fazer o serviço com o tempo, que seria mais funcional, não. Ele prefere fazer o serviço ali mesmo, dando chance dela tirar sua máscara e ver seu rosto. E cara, de novo, não dá pra mim. Isso nos dias de hoje seria uma sentença de morte. Afinal, se houvesse uma câmera de segurança, ia pegar a cara do nosso amigo. Fora que se caísse um fio de cabelo, gota de suor ou DNA, a perícia ia plotar. E ele teve sorte dos pais dela ficarem em choque com a zona que tava a casa e toda aquela fumaça. E não viram os barulhos ou gemidos dela. E pelo visto, parece que ele a esfaqueou várias vezes sem máscara. E quando a mãe dela vai ligar para a polícia, ela ouve a loirinha gemendo pelo telefone, que ela não solta de jeito nenhum. E quando sai lá fora, ele a vê pendurada numa árvore. Cara, aqui bastava ter desligado o telefone e correr pra pendurar ela. Afinal, se os pais saíssem, iam flagrar ele. Contudo, eles a acham e vamos para os créditos iniciais. Só uma ressalva, nessa época em 96, já havia câmeras de segurança, mas elas eram menos avançadas em relação às de hoje. Nessa época, as câmeras de segurança eram geralmente analógicas e usavam fitas VHS ou mini DV, e usavam sistemas de gravação em tempo real, DVRs, mais primitivos, para armazenar as imagens. As câmeras tinham qualidade de imagem mais baixa, e era comum que os sistemas operassem em preto e branco em resolução limitada. Elas eram amplamente utilizadas em locais como bancos, lojas, empresas e espaços públicos para monitoramento de segurança. A tecnologia digital começou a se popularizar apenas nos anos 2000, com melhorias significativas na qualidade de imagem, armazenamento e facilidade de uso, não sendo tão comum assim nas casas e condomínios. Voltando à trama, agora somos apresentados a Sidney Prescott, que está escrevendo em seu diário no computador daquela época, quando escuta um barulho estranho na janela e encontra seu namorado Billy, que queria dar um oi pra ela. Porém, seu pai aparece dizendo que ouviu gritos, quase dá um flagrante nos dois. Porém, Billy é malaco e se esconde. Seu pai diz que vai viajar amanhã cedo e se despede, mas ainda insiste em dizer que ouviu o grito. Nisso, Sidney despacha seu pai com uma conversinha mole e ele sai. Billy também sai do seu esconderijo. Pelo jeito, parece que o rapazote quer mulher um biscoito, mas Sidney infelizmente tá com o modo celibato ativado. Então o Billy lança a braba que estava vendo o Exorcista e lembrou dela, pois ela era feia pra caramba. Brincadeira, gente. Ele disse que estava vendo a versão censurada pra menores e usa seu charme pra tentar seduzir a gata. Então eles trocam os amassos e ela impede dele avançar mais. Então ele vai sair pela janela e ela deixa ver uma coisinha que deixa de boca aberta. Bom, eu não sei nos dias de hoje se essa molecada leite com pera sair pra ver a crush pela janela, mas nos anos 90 era bem comum. No dia seguinte, Sidney chega à escola e está tudo uma bagunça. Repórteres para todo lado e uma repórter faz uma matéria. Nisso, conhecemos Tatum, que explica toda a treta, dizendo que era algo horrível. Na sala, Sidney fica pensativa vendo a cadeira vazia de Case, quando é chamada para dar seu depoimento. Lá conhecemos Dewey, o policial pamonha, o diretor Imbre e o xerife Burke. Avançando, vamos para o grupo de jovens dinâmicos, Billy e Sidney. Stu, o futuro salsicha, Tatum é a namorada chata e Randy é o cinéfilo fanático. Eles conversam água e discutem sobre quem pode ser o maníaco. E Randy diz que os corpos foram estripados. Eles fazem referências a filmes. Randy diz que foi Stu que a matou, pois eles já haviam tido um caso no passado. Stu fica encurralado, então Billy defende. Sidney se zanga e mete o pé naquele papo. À tarde, ela vai para casa e decide assistir TV. Ela vê uma matéria sobre a morte de seus amigos e de sua mãe também. Nisso, ela decide tirar um ronco. Ao acordar com a chamada de sua amiga, que diz que vai alugar um VHS. Em seguida, o telefone toca de novo e a voz misteriosa do início do filme. A voz a cumprimenta e a manda adivinhar quem é. Ela acha que é Randy, pois ele diz que a noite está muito estranha como um filme de terror. E é bem seu perfil fazer esse tipo de coisa. De início, ela acha que é trollagem. Ele pergunta qual é o seu filme de terror favorito. Ela diz que acha que é tudo uma bobagem, pois tem gente burra pra todo lado. A voz diz que não é Randy, mas a questão não é quem ele é, mas onde ele está. Ele está na varanda dela. Então ela vai chegar na varanda, dando tempo do assassino entrar pela porta aberta. Bom, tá na cara que o modus operandi do cara de ligar pra vítima se mostrou bem funcional, mas ele é vulnerável numa coisa: depende da vítima atender ou não o telefone, pois se for alguém com senso crítico básico, vai desligar na hora. E nessa, o ego do mascarado está crescendo de uma ligação para outra. Então ela não acha nada lá. Quando vai desligar, ele diz que se ela desligar, vai morrer igual sua mãe. A novinha fica pistola, xingando e correndo para casa, trancando a porta e ficando indignada. Nisso, o mascarado sai do armário e vai pra cima dela. Porém, a Sidney e Elisa esquivam do primeiro, mas ele dá um rebote e a derruba. Contra-golpe, ela passa uma rasteira nele derrubando. Então ele tenta dominar e ela segura suas mãos com a faca. Então, numa última medida, ele bate a cabeça dela no chão e ela fica atordoada. Ele faz um carinho nela com a faca, então segura a faca com as duas mãos, a ergue e no topo para golpear quando ela dá um chute que o derruba, dando tempo dela fugir. Ela tenta sair, mas a porta está trancada com ferrolho. Então, ele dá outro golpe e ela esquiva de novo e sobe as escadas ao invés de sair pela porta da frente como havia zoado. Cara, aqui já tá tudo errado. Esse cara fez o cursinho lendo gibis da época, só pode. Tinha tantos jeitos dele ter resolvido isso. A primeira coisa seria na hora que ele a derruba. Se ele tivesse deixando as pernas semi-flexionadas e separadas, assim ele não teria tomado a rasteira. Outra coisa, assim que a dominou, ela deixou segurando seus braços, mas ela ainda estava se debatendo muito. Aqui ele podia ter aplicado a posição de
100 kg do jiu-jitsu, que consiste em colocar o joelho no abdômen da pessoa, imobilizando, enquanto a outra perna fica firme na base. Outra opção, ao invés de bater a cabeça dela no chão, seria ter dado uma ou duas estocadas na barriga dela. Assim, com a dor excruciante, ela não teria tanta força de reagir e descer o sarrafo nele. Mesmo se não tivesse feito isso, ele poderia ter apertado pelo seu pescoço com mais força, ou dado uma coreada com a faca na testa dela, apenas para ficar grogue, já que sua intenção não era finalizar ainda. E outra coisa que não faz sentido, é ele passar a faca no rosto dela, depois erguer com as duas mãos para golpear. Isso porque o nome dessa faca que eles usam nos filmes do Pânico é uma Bug 120, que é feita de aço inox 420 HC, e pesa em torno de 394 gramas, e é muito afiada. Ela conta com um tipo de fio liso que a maioria das facas tem, ou seja, para golpear ele não precisava erguer tanto, bastando apenas erguer onde queria cravar a faca, de forma lenta e focada, mas ele não faz isso. Era só ter empurrado com um pouquinho de força que ela penetraria, mas ele não faz isso, leva um chega pra lá dois. Voltando na perseguição na escada, ela consegue entrar no quarto e usa a porta do armário para bloquear a porta principal, enquanto ele não consegue entrar, dando tempo dela digitar a polícia no computador, enquanto ele golpeia o ar. Cara, aqui já na corrida, se ele jogasse um golpe, ele faria pelo menos um corte nela, e aqui na porta, bastava ele parar de empurrar e puxar a porta para si. Assim seu braço seria capaz de empurrar a porta do armário, dando chance dele entrar, mas não. Ele prefere ficar na loucura e é obrigado a fugir, pois a polícia já estava chegando. Nisso, Billy cola na janela e abraça assim, então que o telefone cai no chão. Ela fica em choque, pois naquela época os jovens não eram tão boys quanto hoje, e era raro alguém ter no celular. Nisso, ela corre lá para baixo e encontra Dewey com a máscara na mão, que a assusta e se assusta também. Bom, cara, como eu falei no vídeo passado, foi muita burrice deixar a máscara para trás. Isso abriu tantas possibilidades. Uma, que podia ter DNA, e se fosse dele, ele seria preso. Segunda, foi uma jogada dele para mostrar sua assinatura para a polícia. Afinal, se todos soubessem a máscara do assassino, a mídia logo iria saber e seria questão de tempo para todos estarem comprando. O que seria bom para eles, afinal, sua camuflagem estaria garantida. Mas como eu disse, se foi a primeira opção, ele estaria ferrado, pois naquela época os exames de DNA já existiam. Se tivesse suor, saliva, sangue, cabelo ou folículos de pele, eles iam achar. Mas será que foi sem querer ou foi intencional? Nisso, a polícia chega e Billy vai preso. Ele tenta se defender e pede para o xerife ligar para seu pai. Nesse meio tempo, Sid fala com o xerife e manda ir para a delegacia responder algumas perguntas. Dewey mostra a máscara ao seu chefe. Então a reportagem chega e não consegue nada. Na delegacia, Dewey não consegue ligar para o pai de Sid e localizar. Enquanto Billy é interrogado, o xerife questiona se ele fez as ligações ou passou pela casa de Casey Becker noite passada. Seu pai se assusta ao saber que ele saiu na noite passada para ver Sid. Então o xerife anuncia que o rapaz ficará preso até o registro das chamadas chegar. Nisso, ele vai para a cela e Dewey diz que a conta só vai chegar no dia seguinte. E a fantasia se vende em todas as lojas do estado. Aí eu penso, quem dera fosse assim por aqui. Lá fora, Sidney troca socos com a Gale e vamos para a casa da Tate. Elas estão no quarto trocando ideia quando o telefone toca. Dewey havia acabado de sair do quarto e ido para o banheiro. Então, quando atende, ela ouve a voz misteriosa do Ghostface, dizendo que ela acusou o cara errado de novo pelo telefone. E em breve ela irá saber sua identidade. Bom, essa estratégia é perfeita, afinal Billy está com a cara limpa agora e vai poder agir normalmente. Na manhã seguinte, ela vê uma matéria sobre Cotton e Dewey diz que Billy não fez as ligações, foi solto. Diz que estão investigando todas as contas do estado e qualquer ligação feita para ela será lotada. Bom, o que não funciona aqui, pois o número é clonado. Na escola, Sidney bate papo com Gale sobre o suspeito e Gale responde que ela pode ter se equivocado na descrição sobre Cotton. Já lá dentro, Sidney se encontra com seus amigos. Este diz que Billy está triste por ser chamado de Candy. Logo em seguida, vemos um jovem dinâmico vestido de Ghostface, assustando geral. Bom, com a mídia divulgando a máscara, tá na cara que foi proposital dele. E era uma máscara nova sem DNA, deixada para trás para a mídia ficar alvoroçada e todos comprarem, facilitando assim a camuflagem deles. Logo em seguida, Sidney esbarra em Billy e diz que alguém ligou para ela ontem à noite, limpando a barra do rapaz. Então eles conversam água com açúcar sobre sua relação. E ele não pode molhar o biscoito de novo. E diz que quando sua mãe abandonou seu pai, ele teve de lidar com isso e seguir em frente. Isso é bastante para irritar a garota, que sai correndo pro banheiro. Nesse meio tempo, vemos o diretor dando uma bronca nos moleques que estavam com a máscara do Ghostface. E diz que ele deveria finalizar eles e pendurar numa árvore. Já no banheiro, ela tromba duas gurias falando mal dela, e o que a irrita muito. Assim que sai da cabine, ela nota que havia mais alguém lá com ela. Então em seguida, alguém veste a capa e destranca a porta, para vermos o Ghostface sem faca e tenta agarrar ela e falha miseravelmente, dando tempo dela fugir. E nessa, nós concluímos que não era o Billy nem o Stu, pois o Stu estava com a Tatum e o Billy foi na direção oposta do banheiro. Fora que seria muita idiotice de um ataque no banheiro, isso ia chamar a atenção desnecessária e o plano podia ir por água abaixo. Nesse meio tempo, vemos Dewey falando com a galera e o diretor anuncia o toque de recolher. Nisso, o Stu fala com as gurias e as convida para uma resenha na sua casa. Avançando, vamos para o diretor Imbre, que está na sua sala vestindo a máscara. Quando alguém bate a porta, ele vai checar e não tem ninguém. Nisso, mais uma batida e ninguém de novo. Ele deixa a porta aberta e vai verificar a área, dando tempo para o assassino entrar. Então, eles barram no faxineiro Fred, que ironicamente, como o easter egg, era o Wes Craven homenageando seu personagem, o Fred Krueger. Porém, o diretor é esperto e verifica dentro do armário e não acha nada. E é nessa que ele fecha a porta atrás dele e ele não vê o Ghostface e finaliza com 4 facadas. Bom, eu devo dizer que a estratégia dele foi boa nessa hora. A única coisa que eu faria diferente seria abafar os gritos do cara, pra não chamar tanta atenção, pois o faxineiro ainda estava lá e podia ouvir alguma coisa. Então ele poderia ter dado um golpe na garganta ou algo assim. Do contrário, foi uma boa abordagem, principalmente pelo jogo psicológico de ficar batendo na porta. Nisso, voltamos para as meninas conversando enquanto um Ghostface é espia. Enquanto isso, Stu vai convidar Randy para sua festa e ele é muito desconfiado da treta toda, dizendo que o pai da Sid é uma isca e Billy é o verdadeiro assassino. Não demora muito pro Billy meter um apavoro neles e ele é toda uma trollagem. Avançamos um pouco e elas vão para o mercado e o Ghostface a segue novamente. Cara, que furada foi esse plano? Nessa hora, notamos que é o Billy, pois ele é muito metódico para a tarefa, mas mesmo assim, correu um baita risco desnecessário. Porém, infelizmente, nessa época não tinha redes sociais nem GPS. Infelizmente, esse era o melhor jeito de vigiar alguém. Do outro lado, o xerife fala para Jill que as chamadas constam o nome de Neil
Prescott e que as ligações foram feitas no nome dele. Bom, eles clonaram ou roubaram o celular dele. Como dissemos no passado, era muito difícil investigar. Anoitece, e a festa está rolando e os jovens chapam um globo. Do outro lado, Dewey chama Gale para entrar, enquanto ela pega uma câmera escondida. Lá dentro, eles escolhem os filmes que vão assistir. Nessa, Stu pede pra Tatum pegar outra breja pra ele, enquanto ele faz sala para os convidados. O problema é que ela vai, mas a geladeira, por algum motivo que eu não sei dizer, fica no porão. Porém, quando pega as brejas, a porta se tranca e ela tenta chamar alguém, mas não tem resposta. Então ela se vira e vê o Ghostface lá, fechando a garagem. Achando que é uma brincadeira, ela se aproxima e tenta falar com ele, mas ela percebe que é tarde demais, quando ele segura seu braço e faz um belo de um corte nela, mostrando que a brincadeira é bem real. Ela se afasta dele enquanto ele corre e abre a porta do freezer, o derrubando. Ela tenta abrir a porta, mas está trancada. Então, como uma boa guerreira, ela ataca uma garrafa nas partes baixas dele, e em seguida uma na cara, e tenta fugir mais uma vez. Quando ele vai atacar, ela se agacha, derrubando de novo e o deixa no chão. Foi um belo golpe de alto judô, mas aí que ela ativa o modo burrice. Ela tenta passar pelo buraco do gato na porta. Cara, era só ela ter aberto a garagem, e na hora que ele caiu, sair pra fora. Mas não, ela entala e faz o que deveria ser feito e sobe a porta da garagem. Infelizmente, a cabeça dela não é de ferro e é amassada nesse processo, dando mais uma baixa pra gente. Então nessa, o Ghostface sai de lá e troca de roupa. E cara, ele levou uma baita surra nessa e cometeu vários erros. O primeiro foi dar espaço pra Tatum, que é irmã de um policial, e provavelmente manja um pouco de autodefesa. Segundo, que ao segurar o braço dela e fazer um corte, ele já poderia ter dado umas 13 tocadas na barriga dela, apenas pra neutralizar suas resistências. E outra, se tivesse feito isso, não precisava dar espaço pra ela correr, o que foi um baita de um erro, já que a garagem estava cheia de itens que ela poderia usar como armas. E se vocês notarem, perto do interruptor tinha um ancinho e outras coisas afiadas, que ela poderia bater nele, ou até mesmo se quebrasse uma garrafa e usasse como faca para estocar ou cortar. Se ele tivesse neutralizado, seria rápido e fatal. E fora que se ela passasse pela porta, o plano estaria acabado. Ela pediria ajuda e a polícia viria na hora. Também que se ele finalizasse ela de cara, ele poderia esconder seu corpo por baixo das coisas, caso alguém fosse lá até lá pegar mais cerveja e ninguém suspeitaria de nada. E cara, a morte dela foi pura sorte, porque se não fosse a ajuda do roteiro, ela tinha arrebentado esse cara na madeira. E ela era uma garota intermediária. Com ela ali presa e finalizada, eu tentaria ao mínimo baixar a porta manualmente, mesmo quebrada, ou então travaria ela no meio, dando vários golpes nas costas. Assim, eu poderia baixar a porta depois e usar o plano de esconder. Assim, lá fora, ninguém veria nada, igual a Sidney vê seu corpo mais tarde. Então, quando ele acaba, ele sai de lá e não é visto por ninguém. Lá em cima, a molecada está indo embora. Então, Billy aparece e diz que quer falar com o Sidney a sós. Então, eles sobem e Randy diz que vai espiar os dois. Lá fora, a câmera de Gale está com delay. Dewey chama para dar um jet lá fora, enquanto os jovens assistem a Halloween e Billy frita o bife com o Sidney no andar de cima. E nessa, Stu se livra de mais convidados. O tempo se passa e o telefone toca. Então, Randy atende. Alguém diz que o diretor Imbre foi encontrado morto pendurado no campo de futebol, o que é o suficiente para atiçar a molecada e saem correndo para comemorar, deixando somente Randy que queria assistir o filme. Lá fora, Dewey é quase atropelado pela molecada e vemos Billy e Sidney se vestindo. Eles têm uma leve conversa e ela pergunta para quem ligou quando estava sendo preso. Ele diz que foi para seu pai. Sidney desmente e diz que o xerife ligou. Porém, Billy é malaco e diz que na primeira ninguém atendeu, mas sabemos que ligou para seu parceiro. Nessa hora, o clima feliz é interrompido quando Ghostface aparece e esfaqueia Billy com as duas mãos, o que eu acho totalmente desnecessário. Nisso, ele se vira e cai na cama. Então ele vai acertar Sid, que sai correndo. Ele erra mais uma estocada. Ela tranca a porta e sai correndo pro outro lado, mas ele dá a volta, dando de frente com ela. Nisso, ele sai correndo atrás dela e ela fecha a porta no tempo certo, nocauteando o cara e fica grog no chão. Sidney é esperta e fez o dever de casa e vai para o sótão, travando a porta com uma prancha e outras coisas. Porém, a única saída é uma janela emperrada. Então ela consegue abrir, mas a queda seria fatal. Até que Ghostface aparece de novo, segurando pelo seu braço e a soltando. Para a sorte, ela cai em cima de um barco que estava lá, amaciando sua queda. Senão teria ido de arrasta. Cara, esse ataque do Ghostface foi muito enfadonho. Começando pelo ataque ao Billy. Como falamos antes, a faca é muito poderosa. Ele poderia ter usado apenas uma mão para golpear o rapaz e a outra no ombro para dar apoio, igual o Bailey fez com o Jason em Pânico 6. Sobre a perseguição, eu entendo ele errar a facada, mas aquela portada na cara dava para ter evitado. Afinal, era só ele jogar o ombro contra a porta ou meter um pezão lá, o que faria ele entrar direto. Ele conseguiria pegar a Sid. Agora no sótão, não tinha muito o que pudesse fazer. Porém, quando segurou ela, poderia ter cortado seu rosto ou golpeado várias vezes. Mas infelizmente, isso ferraria seu plano no futuro, que era manter ela viva até o final. Por isso, ele a jogou, pois sabia que o barco estava lá e iria amaciar sua queda. E lá embaixo, vemos Sidney realmente encontrando o Tatum com a cara amassada na garagem. E se o Billy tivesse feito o que eu falei, a Sidney jamais descobriria que sua amiga morreu. Iria achar que ela foi embora. Então, vamos para casa e o Ghostface aparece atrás do Randy e já está chapado assistindo Halloween. Então, quando vai finalizar o rapaz, ele ouve o berro de Sidney lá fora e sai correndo. Cara, é tão mais fácil ter finalizado o Randy. Aí sim faria sentido ele golpear com as duas mãos, pois se fosse um golpe na cabeça, iria perfurar o crânio, o que seria fatal. Mas tem formas mais rápidas de finalizar alguém por trás. E lá ele. Uma delas seria perfurar a garganta dele. Seria rápido e fácil. Bastava ele ter colocado toda sua força na sua mão dominante, ou até mesmo puxar seu cabelo se quisesse. Ou então passar a faca na garganta dele, o que seria rápido e ele nem notaria. Ou até mesmo como no jogo do Mortal Kombat, quando o Ghostface pega o Johnny Cage e dá várias facadas em seu peito. O fato é que tinham várias possibilidades de ele finalizar o rapaz, mas ele não o fez. E o motivo específico está escrito numa página deletada do roteiro de Pânico. Afinal, o Stu e o Randy eram grandes amigos. E ele estava torcendo pro Randy ter mexido o pé junto com aquela molecada idiota. Lá fora, vemos Sidney indo na van falar com Kenny, que ajuda e a deixa entrar na van. Ele diz que tem uma câmera escondida na casa e vê o Randy quase sendo pego. Então o cara tenta sair para ajudar. Aí ele se lembra que a câmera está com delay de 30 segundos. Ou seja, o mascarado já está ali e acaba passando a faca no pescoço dele, mandando o coitado pra vala. Nessa hora, ele tenta golpear Sid, mas ela fecha a porta, dando tempo dele acertar uma estocada no seu ombro. Ele tenta destrancar a porta e ela tenta sair pelos fundos. E quando consegue
consegue abrir, ela passa pela garagem secreta e foge, deixando o coitado entalado lá. Cara, assim que ele passou o Kenny, ele podia ter tentado segurar a maçaneta da porta, ou colocar a lâmina entre ela e a fechadura, assim ela não conseguiria travar. Se colocasse o braço, provavelmente iria quebrar, igual a Tara em Filhos da Anarquia. E enquanto ela fugiu, ao invés de ficar tentando destravar a porta, ele poderia ter dado a volta e pegado ela pela frente, assim finalizaria a garota, evitando a fadiga. Então Sidney corre para o mato e vai para um celeiro. Do outro lado, vemos Jill e Gale chegando. Ele corre pela casa e vai à van pedir reforço para o xerife. Na casa, vemos Jill apavorado, caçando vento, totalmente em choque. Enquanto isso, dentro da van, a Gale vai ligar para o xerife e Randy aparece pedindo ajuda. Então a Courtney Botox mexe a porrada no coitado. Porém, ela precisa limpar o sangue do vidro da van. E ela fica chocada quando vê todo aquele sangue do para-brisa. É nisso que ela descobre o corpo de Kenny em cima da van e acaba derrubando. Porém, nessa hora, Sidney aparece pedindo ajuda no meio da estrada. Pra não atropelar a coitada, ela joga a van numa cerca e acaba descendo de seu ladeiro, batendo em uma árvore. Sidney volta para a porta da frente e vê Jill meio capenga. Aí descobre que ele levou uma pancada por trás. Então o Ghostface aparece e arranca a faca dele, vai atrás de Sidney. A garota não é bobo nem nada e corre para o carro do ex-policial e se tranca lá dentro. O mascarado tenta abrir a porta, mas ela tranca. Porém, ele foi esperto e pegou as chaves que estavam no contato ou no bolso do Jill. Nisso, ele vai para baixo do carro e de algum modo destrava as portas, enquanto Sidney as fecha e tenta pedir reforço pelo rádio. Nisso, ele entra pelo porta-malas, tentando esganar ela, mas a guria é ligeira e consegue sair. Ok, tem uma sequência de erros que eles cometeram aí. O primeiro foi perder Sidney na van, o que deu espaço para ela fugir. E outro foi checar se Gale estava morta apenas olhando, e não checar se havia pulso ou batimentos cardíacos, ou se ela estava apenas inconsciente. O mínimo que eles podiam fazer seria ter dado uma alfinetada na carótida ou na jugular dela, ou pelo menos uma série de golpes rápidos, apenas para garantir. No caso, eu daria uma direta no coração, esperaria um pouco para ver se ela se mexeria, afinal com ela desmaiada não ia mostrar muita resistência. E também verificaria se o telefone ainda estava em call com a polícia, pois ela estava em uma ligação quando o Randy apareceu e a interrompeu. Sendo assim, se eles tivessem apunhalado ela, eles seriam muito gratos no futuro, vocês vão entender do que eu estou falando. Outra coisa foi a estratégia do som alto para enganar o Dewey, que parece que funcionou. Porém, esse ponto é perdido quando ele remove a faca do Dewey. Ele não checa se o mesmo foi finalizado, ou não o golpeou apenas para garantir, assim como a Amber fez como Vince em Pânico 5. Uma cutucada fatal no local certo derrubou o cara em segundos. Aí seria uma nova possível vítima viva a menos no futuro, para atrapalhar seus planos. Também podia ter pego sua arma e atirado na perna de Sidney, ou atirado nos vidros quando ela se trocou no carro, ou até mesmo poderia ter usado para render ela. Agora no carro, ele poderia ter ao menos furado os pneus e cortado os fios do rádio, impedindo a comunicação deles com a base da delegacia, que colocaria os planos deles em risco. Porém, ele ficou com a chave, o que já é um ponto positivo. Agora sobre a Sidney trancar a porta, funcionou, mas ele entrou por trás. Porém, ele erra na hora que decide estrangular a garota, ainda mais na posição em que estava. Afinal, ele não tinha base de apoio nenhum, e ela podia se mexer facilmente, por estar deitada no banco, sendo que ela não tirou a máscara dele por dó, pois dava muito tempo. Ele nessa hora tinha a vantagem surpresa, e ele poderia ter passado o braço direito sobre seu pescoço, usando o esquerdo com a faca para render, ou até mesmo apunhalar ela. Ou se ele passasse todo o seu corpo para frente, ele poderia ir para uma posição de montado, que lhe daria um apoio para estrangular, ou um golpe silencioso sorrateiro na lateral esquerda da barriga, o que já é minar 50% de suas forças ou mais. Esquece isso, porque ela sai do carro e não vê mais o maníaco. Então Randy aparece pedindo ajuda. Vemos Stu vindo do matagal. O mesmo estava checando se Gale estava morto, ou apenas deu uma olhadinha. Ela é esperta e pega a arma do policial moscão, que aponta para os dois que ficam se acusando. Cansada dessa baboseira, ela tranca a porta e fica pensando. Aí vemos Billy, que havia sobrevivido às facadas e não rasgaram sua camisa. Nisso, ele desce rolando a escada e pede a arma de si, e deixa Randy entrar. O Meus diz que Stu enlouqueceu. Então Billy diz que todos enlouquecemos às vezes, e mete bala no rapaz, dando assim o plot twist do filme. A guria fica em choque e vai correr quando dá de frente com o Stu, que usa o modulador de voz, dizendo a clássica frase: "Surpresa, Sid". Então ela tenta fugir nessa hora, mas eles acertam, indo com o discurso maníaco revelando seu plano. Eles dizem que vão jogar o mesmo jogo que jogaram com o Casey. Adivinha, como eu vou morrer? Depois dizem que eles incriminaram Cotton, e Sid fica indignada, perguntando por que eles mataram sua mãe. Billy diz que não tinha motivo, e cita outros serial killers, mas o moleque não aguenta, diz que a mãe de Sid não era uma Sharon Stone, e era uma City Guy, e estava dando uns pegas no pai do Billy. Com isso, sua mãe ficou pistola das ideias e abandonou ele. Então ele adiciona que abandonos causam graves problemas de personalidade. Isso afetou tanto Sidney que ela transou com um psicopata e nem notou. Então Stu tira onda, dizendo que ela não era mais uma virgona, e agora tinha que morrer. Então ele vai buscar uma surpresa e lhe dá parabéns, pois havia feito um ano que mataram sua mãe. Nisso, Stu volta com seu pai, que está espancado e amarrado, e ele coloca no chão, pega o modulador de voz, falando pela última vez, colocando em seu bolso. Logo em seguida, o celular clonado. Então Billy revela o final, que Neil seria um assassino maluco, que finalizou o Gale, inclusive a própria filha, e depois se autofinalizou. E Billy e Stu seriam os únicos mocinhos sobreviventes. Parou tudo. Eu vou apontar as falhas desse planinho de merda dele, mas não vou me aprofundar. Se quiser algo mais profundo, clica no meu último vídeo, que eu disseco e mostro cada falha desse plano. Primeiro, na hora que ele atirou no Randy, Billy se auto-incriminou. Afinal, quando você dispara uma arma de fogo, resíduos de pólvora voam pra todo lado, inclusive do atirador, principalmente sobre suas unhas, mãos, pulsos, braços e rosto. No caso, por ser uma pistola, a pólvora espalhada é menos do que a de um revólver, mas ainda assim espalha. Ele poderia ter dito à polícia que Neil atirou em Randy, e eles brigaram pela arma e houve um disparo, o que removeria a suspeita sobre ele. Segundo ponto, digitais e saliva. Na hora que o Stu usa o modulador, ele não está de luva e sua saliva fica no objeto, que a perícia forense iria plotar. Fora que Billy está com a faca e ele com a arma, já que trocaram. O mínimo que poderiam fazer seria usarem luvas ou começarem a limpar digitais desses itens, dificultando o trabalho dos peritos. Terceiro ponto, sobre o plano e motivo de Billy. Parece incriminar Cotton deu certo, afinal eles abusaram dela e a perícia não pegou, e mandou o cara errado pra prisão. Eles poderiam ter mais tempo nesse plano, mas eram metódicos e no dia do aniversário queriam finalizar tudo. Quarto ponto,
trazer o pai de Sid, ele coloca os objetos com suas digitais e saliva no bolso dele, o que os incriminaria. Nessa hora, limpar os objetos antes de colocá-los em seu bolso ou estar de luva seria uma boa ideia, e a perícia não acharia. Eu também faria Neil segurar esses objetos em suas mãos, contaminando eles com suas impressões digitais, assim o incriminando também. Se ele se recusasse, eles poderiam ter apontado a arma para Sid, e com certeza ele aceitaria, pois não queria perder sua filha. Quinto ponto, Neil pelo jeito foi espancado desde que chegou, e a perícia notaria se seus ferimentos são antigos e foram antes da morte. Ele poderia se justificar, dizer que foi uma luta armada, porém a polícia notaria. Sendo assim, um deles poderia desarmar Neil e mandar ele desferir golpes em um deles, enquanto o outro segura a arma. Assim, teria o DNA dos rapazes em suas mãos, e seus punhos estariam feridos. Mas essa não rolaria, pois poderiam fazer como a Jill, que usou as unhas do Trevor para se arranhar, deixando sua pele debaixo das unhas dele. Agora, mesmo que desse certo, Neil ficou amarrado por dias, o que a perícia iria notar, devido à rigidez muscular e pressão devido à falta de movimento. Sendo assim, eles poderiam manter Neil desamarrado, e ele teria tirado a fita, mas mesmo assim não daria tempo. Sobre a falsa morte do Neil, seria burrice deles atirarem nele para simular um falso suicídio, pelo menos com arma de fogo. Eles poderiam fazer uma chantagem emocional com ele, e obrigar-se a finalizar ou matariam sua filha. Desse modo, realmente haveria uma pólvora em suas mãos, e a cena do crime faria sentido com a história. Agora, para tirar os resquícios de silver tape da pele deles, seria somente com lavagem, mas eles estavam sem tempo. Então, um incêndio na casa, pelo menos no canto onde os corpos estavam, já iria danificar muitas provas e atrasar o trabalho da polícia. Voltando, vamos às cenas das facadas. Billy esfaqueia Stu, depois Stu devolve, enquanto Neil assiste tudo no chão. Enquanto isso, vemos Billy surtar e esfaquear Stu várias vezes para parecer o assassino finalizou. Nessa hora, Billy manda pegar a arma, mas não está mais lá. Então é aí que Gale os rende e tira uma onda dizendo o novo final do filme. Mas Billy é malaco e diz que tem algo que ela não vai gostar. Então, quando vai atirar, a arma não funciona devido à trava de segurança. Então Billy desarma com o knockdown, botando pra dormir. Então ele pega a arma de volta. E quando vai finalizar, Stu percebe que Sid e seu pai sumiram. Cara, pelo amor de Deus, tá tudo errado aqui. Nas facadas, Billy deveria ter levado no mínimo uma ou duas para parecer coeso. Afinal, ele levou somente uma facada e ficaria suspeito. Ou então, ao invés de se golpearem dessa forma com facadas profundas, eles poderiam ter se cortado de forma superficial, apenas para parecer mais verídico. Assim não teriam sua mobilidade prejudicada. Como o Stu já está cuspindo sangue, isso não é um bom sinal. E não foi uma boa ter deixado a arma em cima do armário, dando soco. Seria muito mais fácil ter colocado na calça como todo mundo que não tem um coldre fácil. Agora sobre Gale, se tivesse finalizado ela na van, como eu sugeri atrás, isso não teria acontecido. E o nocaute que o Billy deu nela, ele foi esperto, pois ele sabia que ela nunca havia atirado, então não sabia que a trava de segurança existia. Mas eles erraram quando os dois foram ver se ela estava morta. Enquanto Billy ia checar, Stu devia ter ficado jogando a Sid. Afinal, ela fugiu do assassino o filme inteiro, e além de dar uma canseira e uma surra nos dois. O mínimo que dava pra fazer era ter dado um tiro na perna dela, a derrubando. Isso limitaria muito seus movimentos. Ou como a Jill fez em Pânico 4, uma facada na barriga, pois ela imaginava e sabia que sua prima era capaz. A Amber também fez isso porque não queria o risco. No último caso, poderiam ter usado a faca na perna dela, ou pior, passado no tendão de Aquiles da garota, deixando-a mancando ou incapaz de andar pelo resto da vida. Isso ajudaria muito na estratégia dele, enquanto ele finalizava Gale, que ele só não fez porque o Stu interrompeu. Cara, bastava ele ter terminado o serviço, eram apenas 2 segundos. Um tiro só e ele já estava com a arma em mão. Após finalizar Gale, ele deveria ter aproveitado esse tempo para checar os corpos de Jill e Randy. Afinal, eles sobreviveram, então poderia usar uma arma, ou como em Talking Dead, uma facada na nuca, ou crânio, só para garantir que o serviço estava completo. Esquece isso, porque Sidney some e eles vão atrás dela enquanto o telefone toca. Billy atende e Sidney tira uma onda com a cara dele. Stu começa a passar mal. Billy dá o telefone a ele e vai atrás dela. Sidney fala com o Stu enquanto Billy a procura. Porém, ao invés de usar sua estratégia a seu favor, ele volta pra lá e começa a ameaçar Sid pelo telefone, que o chama de pivete da mamãe, o que faz o cara despirocar geral e sair quebrando tudo. Então, Stu pergunta se ela chamou mesmo a polícia, e ela confirma que sim. Então o salsicha do Paraguai começa a chorar, enquanto Billy, no auge da testosterona, fica puto e volta ao foco para procurar ela de novo. Cara, aqui bastava ele ter usado a própria estratégia. Afinal, essas ligações servem para distrair a vítima enquanto o mascarado entra na casa, ou a surpreende pelas costas. Aqui era só ele ter deixado o Stu falando com ela enquanto a procurava. O Stu ia manter a conversa e Billy poderia ouvir a voz dela vindo de algum lugar. E assim que eu visse, ele poderia atirar através da porta, e assim finalizaria ela e seu pai. Afinal, ela já estava com a roupa do Ghostface, o que lhe daria um álibi perfeito. Em seguida, é só desamarrar o papis dela e seguir o plano, e correr para limpar as provas. Mas ele já estava muito sujo e ferido. E outra coisa que eu citei foi o sangue falso, que a perícia ia achar e questionaria. Esse tópico eu levantei mais fundo no meu outro vídeo, que o card está aparecendo acima. Voltando à caçada, Billy se lembra de checar o armário e abre a porta, mas ele se distrai com a TV. Ele leva 2 guarda-chuvas de Sidney, que encarnou o Ghostface em pessoa, e ela o derruba e remove a fantasia. É nessa hora que Stu se levanta tirando força do cu e vai para cima dela, com direito a rolamento, pegada no saco, soco na cara, agarrão com queda por cima do sofá. E Stu dizendo sempre foi a fim dela. Isso enfurece a garota, que se morde a mão dele, e em seguida quebra um vaso em sua cabeça, o derrubando. Com isso, ela se levanta enquanto ele está caído no chão e derruba a TV, fazendo ele mergulhar de cabeça no filme. Se é que vocês me entendem. Em seguida, ela vai checar as coisas e Randy surpreende estando vivo. Olha, outro erro deles aí. Randy diz que é grato por servir. Então vemos Billy nocautear Randy e derrubar Sid pelo pescoço. Então ele começa a enforcar Sid com uma mão e a mão dizer oi para sua mãe no inferno. E é nessa que, em última estratégia, ela enfia o dedo no buraco de seu ombro, fazendo gritar de dor e erguer a faca para finalizar a garota. Porém, Gale aparece, destravando a arma e sentando pipoco no safado. Ele se rasteja e apaga. Elas se aproximam e Sid atira mais uma vez quando ele se mexe, finalizando tudo. Ok. Tá tudo errado com esses dois que só assistiram filmes VHS e se formaram em serial killer. Eles poderiam ter evitado essa situação se pensassem um pouco. Vamos voltar à cena do armário. Lá antes de abrir a porta, Billy poderia ter atirado várias vezes através da porta. Ou se abrisse, bastava ele ter esticado o braço e metido bala. Com certeza ele derrubaria alguém. Ou então
você não quisesse se arriscar, e poderia ter pegado o álcool ou queimado algo lá dentro, o que os faria sufocar. Então, buscando por oxigênio, eles iam tentar sair ou fazer barulho, e nessa eles o pegariam. Outra possibilidade seria dar uma de louco e entrar esfaqueando tudo lá dentro, e essa é a que mais me agrada, pois sabia que ele estava lá, bastava bater com a faca em movimentos de corte ou perfurar, isso ajudaria muito. Uma outra estratégia seria desligar a TV, pois ela distraiu o Randy, o Dio e também ele. Ter uma TV com som alto em filme de terror enquanto você está em uma situação delicada com reféns pode ser camuflagem sonora, mas como eles estão no meio do mato, foi somente desleixo dele. Outra coisa foi quando ele deu a primeira estocada com o guarda-chuva e demorou um pouco. Dava tempo dele ter tirado aquilo do ombro e ter iniciado uma luta corpo a corpo, ou mais fácil ainda, dá até raiva, ter atirado já que ele estava com a arma na mão. Era só ter levantado o braço e clique-clack já era. Esquece isso, porque ela o derrubou e ele caiu. Dava tempo dele tentar uma rasteira ou algo assim, mas a dor foi mais forte e ele apagou. Indo para Stu, nessa hora ele juntou suas últimas energias para atacar Sid, sendo que ele correu e rolou, caindo por cima. Então ela ficou por uns segundos em cima dele sem saber o que fazer. Ele podia ter colocado as mãos na cara dela, indo para seus olhos ou pescoço. E se manjasse um pouquinho, podia ter erguido o quadril, fazendo assim a passagem de guarda. Isso lhe daria uma vantagem, e com ele por cima seria mais fácil. Então ela dá uma jogada nos ovos dele e ele responde com um cruzado no de esquerda, atirando de cima. Nessa hora, ao invés de correr, ele podia voltar alguns passos atrás, ter pego a arma ou a faca, assim podendo atirar e descarregar o pente. Mesmo se ela fugisse, talvez ele acertasse. Então nesse momento que agarra, eles rolam e ele cai por cima ficando na vantagem. Aqui ele segura suas mãos, mas não a trava no chão. Se ele tivesse travado como o pessoal do BDSM faz, teria vantagem. Ou então estrangulado seria uma opção, mas o mais viável seria uma série de socos rápidos e pesados contra ela. Afinal, a mina fugiu o filme inteiro, bateu neles várias vezes, não valia a pena arriscar. Se tivesse usado a estratégia dos socos, seria muito mais rápido e a atordoaria, dando tempo dele estrangular e finalizar o serviço. Quando morde a mão dele, a resposta do vaso é rápida e ela se levanta, tombando a TV. A última coisa que ele poderia ter feito seria rolado para o lado. Assim ele pegaria ela e poderia finalizar. Assim que finalizasse, ele ia checar Billy, eles soltariam o Neil e o finalizariam. Mas eles teriam pouco tempo antes da polícia chegar e plotar as provas. Nessa, eles deveriam ter cuidado dos ferimentos um do outro, e o Stu estava morrendo devido aos seus ferimentos. Eles poderiam ter parado para fazer curativos e ajudar um ao outro. E se ajudassem, eles ficariam ali. Mas não podemos nos esquecer da casa cheia de provas, sangue, digitais DNA. Mesmo se fizessem parecer uma autofinalização de Neil, eles seriam questionados. Billy deveria ter deixado Stu descansando, enquanto ele juntava suas fantasias, armas do crime e vários digitais, enterrar o que for preciso. Mas nesse caso, a melhor coisa a ser feita seria incendiar a casa. Utilizaria mais tempo e iria ferrar muito a investigação. Com a polícia desse universo já se mostrava incompetente, bastava eles terem combinado as versões para não caírem em contradição dos depoimentos. E com certeza, a polícia e mídia comprariam seus peixes, assim como a Jill arquitetou em Pânico 4. Se tivessem feito assim, eles seriam os únicos sobreviventes e teriam boas chances de saírem ilesos, podendo se preparar para uma sequência, como eles haviam dito, e eles sendo os assassinos / vítimas. Então iniciar sua jornada e o culto dos Ghostfaces. Bom, esse foi como vencer os mocinhos em Pânico 1. Como você faria isso? Me conte nos comentários.